Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Estoduto, eu sou terapeuta holística, trabalho no Espaço Alma e Florescer em Porto Alegre e hoje eu vou falar um pouco para vocês de como é o meu trabalho como terapeuta holística e qual é o meu propósito, tá bom? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre cada uma das ferramentas que eu trabalho, tá? Isso depois eu vou fazer um vídeo para cada uma das ferramentas explicando para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho de forma global, tá? Então, sobre o trabalho de forma global e também sobre o meu propósito, tá? Então, para começar, né? O meu propósito inicia-se na escuta, certo? Em poder escutar a pessoa, as suas questões, sem julgamentos, certo? Isso a gente sabe que qualquer terapeuta precisa se despir de qualquer julgamento, né? E escutar a pessoa, certo? A segunda questão, além de escutar, é analisar o que ela está me falando, certo? Porque quando ela está me falando o que ela sente, quais são as questões dela, ela está enxergando a vida sob um prisma limitado, tá? Eu sempre digo que a gente está enxergando como se a gente tivesse uma viseira, né? A gente está enxergando com a visão do nosso ego, certo? Aonde muitas vezes as questões da vida, as pessoas, né, são causadores de problemas, né, e das situações que eu estou vivendo e das emoções que eu estou sentindo, tá? Então, esse segundo momento é um momento de buscar compreender com uma visão mais ampla o que realmente está acontecendo na vida daquela pessoa, tá? Não somente com uma visão ego, certo? E sim com uma visão espiritual. Por que ela está passando por aquilo? Quais são os sentimentos que afloram nela? Né? E como eu posso auxiliá-la a mudar a forma que ela enxerga as situações e também auxiliá-la a mudar determinados padrões que muitas vezes ela até sabe que tem, mas não consegue mudar. Ou ela nem sabe que tem, né? E ela vai descobrir através do caminho e através do processo e tentar mudar. E para essa mudança dos nossos padrões, eu trabalho com algumas ferramentas, certo? Exemplo, eu trabalho com a psicoterapia reencarnacionista e com as investigações do inconsciente, né, que são as regressões terapêuticas. Trabalho com a terapia floral, trabalho com as barras de Axis e trabalho também com a terapia prânica. Então, eu utilizo estas ferramentas para auxiliar a pessoa nestas mudanças, certo? E quais são os objetivos, né, que a gente tem com essa ampliação, com essa mudança de visão, né? Então, em primeiro lugar, é uma ampliação de consciência, tá bom? O que é essa ampliação de consciência, né? É eu enxergar a minha vida, os outros, as situações e a mim mesmo com um outro olhar, tá? Que é o olhar do espírito que está dentro de nós, que está comandando a nossa vida, né? Que está materializando determinadas situações na nossa vida para o nosso aprendizado, mas que a gente não está percebendo, tá? Então, além disso, além da questão desse enxergar com a visão espírita, com a visão espírito, é compreender a minha responsabilidade nas situações, certo? E o que eu preciso aprender, o que aquela situação está vindo me ensinar, que muitas vezes a gente não sabe, né? Muitas vezes eu não consigo enxergar. Eu vejo com uma visão limitada e eu não estou conseguindo enxergar por que eu estou repetindo aquele padrão, ou porque eu estou atraindo esse tipo de situação, ou porque eu não estou atraindo o tipo de situação que eu quero, né? E com essa ampliação de visão, a gente consegue então ver
as causas reais, as causas profundas, o que dentro da alma daquela pessoa está ocorrendo para materializar as situações que estão acontecendo na vida dela, ou não materializar, né, as questões que estão acontecendo na vida dela. E quais são os sinais, né, que determinados sentimentos, que determinados sintomas, que determinadas doenças estão te dando na tua vida, né, e que a gente não está muitas vezes prestando atenção. A espiritualidade costuma falar um termo que eu acho muito interessante, é como se o ego ele estivesse no raso. Ele só enxerga as coisas de uma forma muito limitada, né, e rasa, né, sem a devida profundidade. Quando a gente começa uma terapia com um terapeuta holístico, o teu objetivo é justamente sair do raso, né, é buscar as causas profundas do que está acontecendo ali, tá bom? E, digamos assim, dentro de todas essas ferramentas que eu utilizo, né, das diferentes formas de trabalho, o grande objetivo é o autoconhecimento. É como se a gente desse um passo para trás, nos visse de uma forma espiritual, para que a gente consiga, então, a partir de ver a vida, as situações, a minha, o outro com outros olhos, e a partir a partir deste novo ver, eu consiga mudar os meus sentimentos e também possa fazer novas escolhas, certo? E com tudo aquilo que eu vejo, eu enxergo que eu tenho que mudar, né? Aquilo que eu sei que eu preciso mudar, mas que eu não consigo mudar, a gente tem as ferramentas, certo? Que é, por exemplo, a terapia floral. A terapia floral ela é maravilhosa justamente neste sentido, de nos auxiliar a mudar tudo aquilo que a gente sabe que precisa mudar, mas a gente não consegue, né? O floral ele é um catalisador de mudança, tá? Ele me ajuda a dar um salto entre onde eu estou para onde eu preciso chegar em termos de consciência, de uma forma muito mais suave, menos dolorosa, né? E que me ajude então a mudar esses padrões que eu carrego e que se tivesse um botãozinho, eu digo, né? A gente conseguiria mudar de forma mais fácil, mas não tem, né? Mas nós temos os florais, certo? Outra questão que eu sempre falo na terapia também, e que eu acho bem importante, é que assim como esse paralelo sobre o raso e o profundo, é o mesmo paralelo que a gente faz com o iceberg, né? Quando eu estou enxergando com os olhos do ego, eu enxergo só a ponta do iceberg, né? Eu não enxergo a profundidade do iceberg aqui embaixo. E é muito importante que a gente enxergue essas outras questões, certo? Então, se eu pudesse resumir, né, esse propósito, seria escutar, compreender o que a pessoa está passando, né, para poder então auxiliar ela a enxergar a vida dela e o que ela está sentindo, o que ela está passando com outros olhos, certo? Para que ela possa mudar o que ela precisa mudar, né? Ver com outro olhar o que ela precisa ver e fazer as mudanças necessárias para conseguir evoluir na sua jornada e na sua caminhada como espírito, tá certo? Então, acho que é isso de uma forma resumida. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Um beijo!